infelizmente acabou sendo a Mimi. Até o povo mexicano que sonhava com a primeira vitória do país em casa. Antes eu queria só contar um pouquinho para vocês sobre o Marvel Snap, jogo totalmente gratuito que saiu recentemente e foi feito pelo novo estúdio do Ben Brode, um dos principais responsáveis pelo Hearthstone no passado. Ele é um card game que conta com a presença de vários heróis e vilões da Marvel e tem como grande diferencial o fato das partidas serem super rápidas. Primeiro, porque os dois jogadores jogam ao mesmo tempo, então você não tem que ficar esperando os turnos do seu adversário. Mas principalmente porque a gameplay é muito simples. São partidas com apenas 6 turnos e no centro do tabuleiro você vai ter 3 localizações. A cada turno você vai comprar uma carta nova e também vai ganhar um ponto de energia. Essas cartas têm seu próprio poder de ataque, que vai ser adicionado em uma das 3 localizações que você escolher. E aí, no final da partida, ganha quem tiver mais poder de ataque no seu time em pelo menos 2 dessas 3 localizações do tabuleiro. Mas o mais legal do jogo para mim é o fato dele ser 100% gratuito, ou seja, não tem absolutamente nenhum elemento pay to win. Você precisa mesmo jogar e progredir no jogo para liberar as novas cartas, né? O game está disponível tanto para Android quanto para iOS e você pode ficar tranquilo que todo o seu progresso é igual em todas as plataformas. Então, se você não testou o Marvel Snap ainda, confia no pai aqui e clica no link aqui embaixo, porque eu tenho certeza que você vai curtir o game. Assim como nos Estados Unidos na semana passada, a gente teve vários pilotos diferentes no primeiro treino. Destaque, claro, para o nosso brasileirinho Pietro Fiat Palio, que assumiu o carro de MC Kevinho na sessão, só que infelizmente ele andou só 9 voltas graças a um problema de DRS e depois um problema no motor de maré que a Super Haas usa. No Q1, os 2 ônibus da Cometa e os 2 carros de sorvete da Aston Martin foram eliminados. Mick Chamequinho até tinha feito uma volta boa, mas ela foi deletada por causa dos limites de pista e ele acabou saindo também. No Q2 foi a vez de MC Kevinho, assim como os 2 carros da Taurus Alpha, Goiano Jô e Daniel Aposentado. No Q3, a primeira surpresa era a presença de Galochas e a sua Alfa Morreu, que estavam rápidos durante todo o final de semana. A outra surpresa foi ver os carros da Mercedola brigando lá na frente. Como essa pista fica numa altitude bem elevada e o ar acaba sendo bem mais rarefeito do que o normal, a pressão mais fraca acaba ajudando até o caminhão alemão, que é inimigo da velocidade nas retas, né? Agora, se eles melhoraram, a equipe do Pocotó dando grau parece que levou a Towner vermelha de volta para a pista ontem. Nem o Comic Sans e nem o Charlinho Leclerc pareciam ter chance de brigar pela pole, com o carro sambando pela pista procurando qualquer migalha de aderência e o piloto Monevasco tendo inclusive visitado durante os treinos o seu amigo de longa data, o Muro. Mas apesar disso tudo, no final acabou dando o Peixoto mesmo. O Jorge Russo acabou errando a sua volta no final e estava inconsolável no rádio, porque faltou alguém avisar para ele que mesmo se ele tivesse acertado aquela curva, ele ainda não ia fazer a pole porque a diferença era significativa. Lewis Hamilton ficou em terceiro e o piloto da casa, Chico Pires, ficaria ao seu lado na 4ª posição. Comic Sans largaria de 5º, Leclerc de 7º, com Galochas entre os dois em 6º, para completar a dança do machis. Na largada, a expectativa de todo mundo era que Jorge Russo executasse um mergulho maluco novamente. E ele até ensaiou isso, porque ele aproveitou que a reta era bem longa e ficou no vácuo do Peixoto um tempão e chegou bem perto do piloto holandês. Só que assim que ele colocou de lado como alguém queria ultrapassar, a resposta do carro dele foi essa aqui. Porra, vai dar não, mano. Tô cansadão, mano. Para piorar, ele acabou se posicionando na pista de uma forma que permitiu que o Lewis Hamilton conseguisse ficar numa linha de corrida melhor e fizesse a ultrapassagem. E para ele não acabar se chocando com o próprio companheiro,
o Jorge Russo saiu brevemente da pista e ainda perdeu a outra posição para o Chico Pires. Enquanto nada acontecia por algumas voltas, a gente teve o Daniel aposentado escalando o pelotão e um pouquinho mais atrás, Pierre Gasly executa um mergulho maluco para cima de Aston Martin Jr., mas que quase se transforma numa manobra raio-x. O canadense chega a sair da pista e perder a posição, só que o francês é punido em 5 segundos. Ah, tem um detalhe. O Gasly tá doidinho para ter a CNH dele caçada, porque com essa punição ele chegou a 10 pontos na carteira, e se ele bater 12, vai ser banido por uma corrida. E os pontos antigos só vão começar a vencer a partir de maio do ano que vem. Ou seja, alô Gasly, vou te dar uma ideia, hein? Chega aqui no Brasil, já comete logo o crime, porque assim você já evita de correr lá em Abu Dhabi, né? Tira umas férias mais cedo e ainda não corre o risco de tomar um ban estando com a equipe nova, olha só. É o plano perfeito, você já pode me agradecer depois já. Com 25 voltas da corrida, o Peixonauta, que tinha largado de pneus macios, estava reclamando que eles estavam ruins e na volta seguinte a equipe decide parar e colocar os médios. Os carros da Mercedola, que tinham largado de médio e estavam até que com um ritmo decente, decidem ficar na pista por mais algumas voltas e quando eles param, eles colocam o pneu duro, já deixando claro que a ideia era de fazer só uma parada e deixar o Peixoto ter que parar de novo, porque os pneus médios, teoricamente, não iam aguentar 45 voltas. O que a equipe alemã esqueceu de considerar é que nesse final de semana a Hannah Schmitz estava no pitwall da Red Bull. E se ela disser que o pneu médio vai durar 98 voltas, é capaz dele durar 100 ainda. E aí, depois de um início até promissor em que o Lewis Hamilton parecia estar um pouco mais rápido que o Peixoto, logo depois a diferença foi aumentando cada vez mais. 10 voltas depois da parada e a diferença já estava em quase 10 segundos, com o piloto inglês ainda virando mais lento ou no máximo igual ao holandês da Red Bull. Enquanto o Hamilton e o Jorge Russo seguiam reclamando no rádio, né, que a equipe tinha escolhido o pneu errado, e os engenheiros iam respondendo que eventualmente os pneus do Peixoto iam ficar ruins, o Daniel aposentado se aproveitou desse fato, né, das outras equipes terem mostrado que os pneus estavam durando mais do que o esperado e decidiu calçar os pneus macios ao invés dos duros e seguir escalando o pelotão. Só que quando ele chegou no Yuri Tsunami, ele decidiu executar a manobra raio-x, que a gente já sabe muito bem que não funciona, e ele acabou tirando o piloto japonês da corrida. Só que ele seguiu na pista normalmente, mas levando uma punição de 10 segundos. A gente até achou que talvez ia rolar um safety car ou algo do tipo para dar uma apimentada na corrida, mas a carne do taco ontem ficou sem sal mesmo. A gente ainda teve tempo para algumas brigas entre a galera do meio pro fundão, incluindo o Ocão, que passou o próprio companheiro Jovem Alonso e ainda levou o aposentado junto, né? E pro dia do espanhol ficar ainda pior, algumas voltas depois o motor do carro dele decidiu ir de comes e bebes pela 30ª vez só nessa temporada e ele precisou mais uma vez abandonar a corrida. Aí novamente a gente achou que dessa vez ia acontecer alguma coisa, mas a gente só teve um rápido safety car virtual que não influenciou em nada na corrida. E aí no final deu o Peixoto mais uma vez, a 14ª desse ano, para ser mais exato, né? Batendo o recorde, inclusive, de mais vitórias na mesma temporada, que era do Schumachão e do Sebastião. Lewis Hamilton, que vai chegar no Brasil ainda esperando, né, junto com os engenheiros da Mercedes, os pneus médios do Peixoto ficarem ruins, acabou ficando em segundo mesmo e não conseguiu ameaçar o holandês em momento nenhum depois da parada. Chico Pires acabou ficando mesmo em terceiro, sem conseguir acompanhar o ritmo do companheiro e nem ameaçar o piloto inglês. Jorge Russo, que ficou em quarto, ainda parou de graça no final para colocar pneus macios e roubar a volta mais rápida do piloto da casa. Comic Sainz e Leclerc, que tiveram que correr ontem com a Towner Vermelha de 2020 novamente, né, ficaram em quinto e em sexto e ainda correm o risco de perder o segundo lugar no Campeonato de Construtores. Ricardão terminou em sétimo, mas ainda conseguiu ficar longe o suficiente para manter a posição mesmo depois de tomar os 10 segundos de punição. Ou seja, a estratégia desde o início deveria ter sido essa, né? Desde que ele chegou na McLaren. Era só tirar alguém da corrida que ia dar tudo certo. Ocão ficou em oitavo, Baldão em nono e Galochas fechou o top 10, conseguindo 2 milagres.
marcar um ponto e a Alfa não morrer. O Gaslindo ficou em primeiro daquela galera que não ganha absolutamente nada, você sabe muito bem, em 11º. Albão e o seu busão simplesmente viciados em terminar em 12º. Goiano Jô, 13º. Sebastião, 14º. Aston Martin Júnior ficou em 15º. Mick Chamequinho, 16º. MC Kevinho, 17º, e Nicolas Patife, o inimigo da última posição, ficou em 18º. A Fórmula 1 volta agora daqui a 2 semaninhas para o GP aqui da nossa terra Tupiniquim, que costuma trazer corridas boas e vai ser palco da 3ª corrida sprint desse ano. Mas do jeito que a temporada desse ano tá, corre o risco da corrida ser a mimi até aqui. Mas vamos torcer para que não, né? E se você curtiu o vídeo, não se esquece do like e de se inscrever aqui embaixo no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza? A gente se vê, um abração, valeu e fui!